Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início ao nosso plantão Tirar Dúvidas da disciplina Comportamento Organizacional. Essa disciplina que vocês estão tendo nesse módulo, na realidade ela é compreendida por esses itens que eu vou estar apresentando, né? Compreendendo o comportamento e a cultura organizacional, o líder nas organizações, criatividade e inovação, motivação, mudanças e negociação. Então esses são os conteúdos que compõem a disciplina Comportamento Organizacional, né? O primeiro módulo, o primeiro tópico é compreendendo o comportamento e a cultura organizacional. Antes de nós entrarmos nessa parte, eu só gostaria de fazer uma observação, né, de definir para vocês o que é comportamento, né? Comportamento, na realidade, são ações e reações de uma pessoa diante de uma situação, diante de um objeto, né, que é para a gente poder entender. Depois a gente vai partir, evidentemente, para a questão do que é o comportamento organizacional, né? A psicologia, na realidade, ela faz um estudo, né, para a gente poder aperfeiçoar um pouquinho mais essa questão do comportamento, né? O que ela faz? Ela divide, por exemplo, a psicologia fisiológica, né, é um ramo da psicologia que estuda as alterações que ocorrem no interior do nosso organismo por questões de medicamento, por questões de droga, que acabam afetando o nosso comportamento. Tem uma outra parte também da psicologia que ela estuda, que é a psicologia social, que ela estuda o quê? O comportamento resultante da interação das pessoas dentro de um grupo social, né? Então veja bem, quando nós estamos falando que é o comportamento resultante da interação das pessoas dentro de um grupo social, o que ocorre? Dentro de uma organização, nós temos, por exemplo, vários setores, né? Então a interação, o comportamento resultante das interações dessas pessoas dentro de cada um desses grupos, né, elas evidentemente vão ser diferentes, né? E para finalizar esse pequeno observação, nós temos uma outra parte que são sensação e percepção, né, que são os processos básicos do comportamento, né? A sensação está ligada aos órgãos sensoriais, né, audição, olfato, paladar, né? E a percepção está ligada, evidentemente, às nossas experiências anteriores, certo? Isso faz evidente com que as pessoas que nós convivemos na organização, né, elas têm experiências diferentes das nossas, né? E às vezes a reação dela em relação a uma situação vai ser diferente, por quê? Por causa dessa questão das experiências anteriores, né? Agora, voltando para o nosso tema aqui, né, o Wagner Hollenbeck, em 1999, ele conceitua o comportamento organizacional como um campo de estudo que objetiva prever, explicar e entender e mudar o comportamento humano nas empresas, né? Importante atentar que isso seja feito de modo ético, consciente e responsável, né? Já o França, né, em 2006, ele diz que é o estudo do conjunto de ações, atitudes e expectativas humanas dentro de um ambiente de trabalho, né? Aí a gente sempre, de uma certa forma, se reporta ao que eu falei anteriormente, né, que são o comportamento resultante, as ações, as atitudes e as expectativas humanas dentro de um ambiente de trabalho, elas acabam sendo de formas diferenciadas, né? O que eu entendo que é muito importante para vocês dentro da formação de vocês, que é o processo gerenciais, né? O Robin, em 2006, né, ele diz que é o estudo que as pessoas fazem nas organizações e de que esse comportamento afeta o desempenho nas empresas, né? Então a gente pode perceber que esse comportamento ele é bastante importante dentro desse processo, né? Alguns assuntos que a gente acaba compreendendo o comportamento organizacional, né? Nós temos o comportamento, a liderança, que acaba sendo inclusive um dos conteúdos que nós vamos estar verificando, né? A criatividade, a inovação, a motivação, mudanças pessoais e organizacionais e também negociação, tá? Então nós vimos o que é o comportamento organizacional e a cultura organizacional, o que é, né?
Cultura, como é que é a cultura da sua família, da nossa família, né? Como que é a cultura da nossa comunidade, né? O que é cultura? São hábitos, crenças que formam a cultura, né? Como é que é a cultura de seu ambiente de trabalho, né? Então, na realidade, a cultura ela é o quê? Ela é um fenômeno humano, né? Como a organização é formada por pessoas, a cultura, evidentemente, vai depender dela. Tá? Nós podemos compreender a cultura organizacional como um campo de estudo que investiga o impacto que indivíduos, grupo e estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações. O que nós temos dentro de uma organização? Nós temos pessoas, nós temos grupos e nós temos a estrutura. O que são os indivíduos, né? Indivíduos são o quê? Os valores, as crenças, as atitudes, a percepção, a motivação, né? Quando eu falei no início, né, a respeito do que a parte social interfere no comportamento das pessoas, está muito ligado a essa questão de valores, de crenças, de atitudes, né? E a percepção que nós temos em relação às coisas. Oi pessoal, tivemos um probleminha técnico aqui, mas nós já retornamos. Nós tínhamos parado na cultura organizacional e eu estava passando para vocês o que é composto na realidade, né, essa cultura organizacional, do indivíduos, o grupo e estrutura. Os indivíduos são os valores, as crenças, as atitudes, a percepção e a motivação. O grupo, na realidade, é o processo interno, né, a comunicação, liderança, o poder, os conflitos, né, e a estrutura é a cultura e seu processo de mudança e desenvolvimento dentro da organização. Então, esse é um pequeno resumo, na realidade, do compreendendo a cultura, o comportamento e a cultura organizacional, que foi o primeiro conteúdo desse módulo, né? Num segundo momento, nós vamos agora ver o outro item, que é a liderança, né? O que é a liderança, né? Para alguns autores, dentre eles podemos citar Oliveira, né? Ele define liderança, a liderança é definida como um processo de exercer influência sobre o grupo ou sobre o indivíduo, né? O Peter Drucker, que é o pai da administração, ele diz que o líder eficaz é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. Muitas pessoas confundem nessa questão da pessoa ser bastante popular, não necessariamente é uma pessoa que tenha liderança, né? Resultado, sim, né? O que se espera, evidentemente, de um líder é que ele vá apresentar o resultado. O líder, na realidade, ele somente existirá de fato quando for aceito pelo grupo, por perceber que ele tem, né, uma coisa importante no líder, que ele tenha informação, né? Isso aí eu acho que à medida que a gente inclusive está falando sobre esses itens, né, é importante até que vocês façam uma avaliação, né, a respeito de como tá esses itens, né, ou essas habilidades ou esses conhecimentos de vocês em relação aos itens, né? Porque esses itens, esses tópicos, eles acabam agregando e incorporando na formação de vocês dentro do processo gerencial, né? Então, em relação à questão da liderança, a informação é muito importante, né? O controle que você tem também ele pesa muito, e o poder, ou seja, a melhor qualidade para assumir a condição de um grupo, né? Você ter esse tipo de habilidade. Com isso você acaba tendo uma aceitação bastante positiva. A liderança, na realidade, ela tem uma série de teorias, né? A gente não vai ter condições de ver todas as teorias, mas aqui nós vamos pontuar algumas, né? A teoria do traço, que diz que o líder já nasce com características físicas e traços de personalidade, né? Então, algumas correntes, algumas linhas, algumas teorias dizem que o líder ele é nato, tá? A teoria dos estilos, ela fala sobre o quê? Que o líder pode ser formado. Sua eficácia depende do seu estilo gerencial. Então, ele pode ser autocrático, ele pode ser democrático, né? Que é o que pontua esse estilo de liderança.
E uma outra teoria, que é a teoria situacional, né, que ela diz o seguinte, que o líder pode ser formado, sua eficácia depende do grupo e de seu estilo de gerenciamento e do ambiente, né? Então, o ambiente é favorável, né, na teoria situacional, na teoria de estilo é o que o líder faz e na teoria de traços o que o líder é, tá? Então, são algumas teorias que pontuam aí em relação à questão da liderança. Nós vamos também encontrar o que a gente chama de tipos de liderança, né? São várias, eu coloquei algumas aqui, né? Que é a teoria, a liderança autocrática, democrática e laissez-faire, ou melhor, liberal. Dentro da autocrática, né, o que acontece? O líder, quando nós estamos falando de decisão, o líder decide sozinho, né? Na democrática, a equipe toma decisões e o líder assiste e participa, né? E na liberal, são equipes que tomam decisões, participação mínima do líder, tá? Em relação ao programa de trabalho, é sempre bom lembrar também que eu posso ter um determinado estilo de liderança, né? Mas eu tenho que ficar sempre atento ao grupo pelo qual eu lidero, né? Porque às vezes você tem um estilo e você precisa ver se também esse estilo é compatível com a maioria dos membros do seu grupo, né? Numa situação de programa de trabalho, né, o autocrático ele determina como deve ser executado o trabalho, né? Na situação do democrático, né, em relação ao programa de trabalho, a equipe vai delinear os procedimentos e o líder apoia, né? E no liberal o líder esclarece todas as dúvidas quando necessário, tá? Em relação à divisão de trabalho, né, o autocrático, ele determina como deve executar e o que, né? É bem unilateral, né? O democrático, a equipe decide sobre a divisão, né? Mudam bastante de um para o outro. E no liberal o líder não participa, né? A participação do líder numa situação autocrática, né? É pessoal, domina, elogios e críticas, né? No democrático é participativo e objetivo. E elogio, críticas são compartilhadas. E o liberal participa só quando é solicitado. Então aqui a gente teve aqui alguns tipos de liderança, né? Ainda dentro de lideranças, né, qual que é a diferença entre líder e chefe? Tem muita gente ainda que ainda confunde um pouco isso, né? O líder, o que ele faz? O líder, ele inova, né? O chefe, uma diferença é que ele administra, ele é mais autocrático, vamos dizer assim. O líder, ele é mais visionário, né? O chefe, ele é racional, né? O líder, ele tem uma outra característica importante, né? Ele orienta, enquanto o chefe, ele já manda, né? O líder, ele confia, né? E o chefe desconfia. O líder diz nós, né? E o chefe diz eu. Então essas são algumas diferenças importantes entre liderança, entre líder, o que é um líder e o que é um chefe, né? No terceiro momento, né, nós tivemos um outro módulo, um outro conteúdo que nós tivemos, né, é o de criatividade e inovação, tá? Então isso é muito importante, inclusive, dentro desse processo do comportamento organizacional, né? E eu entendo também que agrega muito essa habilidade, né, que vocês podem e devem desenvolver, até por conta da formação de vocês, que vai estar em processos gerenciais, né? Por muito tempo acreditou-se que a pessoa nascia criativa ou não, né? E aí muitas vezes também acreditou-se que fazia parte de um traço de personalidade. Atualmente já mudou bastante isso, né? Essa colocação foi revista e a boa notícia é que todos nós temos capacidade para desenvolver criatividade, tá?
essa criatividade ela vai estar muito ligada, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Com as nossas questões de personalidade, inclusive, né? Em relação ao caráter, enfim. Mas é uma habilidade que nós podemos desenvolver, né? Não necessariamente eu nasci com essa potencialidade de criatividade, né? O Davenport, ele menciona que a criatividade se refere à facilidade de captar uma nova relação entre as variáveis e depois de ter identificado, selecionado e mensurado essas variáveis relevantes, né? Assim, de acordo com essa definição, é possível aprender, ensinar, exercitar e praticar a criatividade, né? Então, para muita gente ainda acredita que você não consegue desenvolver isso, né? Mas o Davenport, nessa citação dele, ele diz, ele fica muito claro assim, que com essa definição é possível sim que você aprenda, ensine, exercite e pratica a criatividade. O Jadubri, em 2006, o que ele faz? Ele defende que a criatividade ela pode ser definida simplesmente como um processo de desenvolver boas ideias, né, que podem ser postas em funcionamento. Muitas pessoas têm boas ideias, né, mas o que acontece? Essas ideias elas acabam não sendo, e não sendo posta em funcionamento, essa ideia não acaba sendo aproveitada, né? Então, quem tem experiência, não só na vida, mas no mundo corporativo, no mundo organizacional, você percebe às vezes que muitas pessoas têm essa condição de ter ideias, porém elas não colocam em prática. Dentro de um processo de criatividade, isso daí é muito importante. Pessoas criativas e suas principais características, né? Autores como Lubardi, né, e Guilford, em 77, o Apudi Lubardi, McShane e von Glinau, eles forneceram uma compilação, né, do que concerne as principais características de uma pessoa criativa, tá? Quais são elas? Primeiro, ter capacidade para sintetizar, analisar e aplicar ideias, né? Se nós formos ver, inclusive, essas características, né, a gente vai poder observar que são algumas habilidades, né, algumas características, vamos dizer assim, que nós podemos e devemos trabalhá-las. Para quê? Para que a gente possa ficar dentro desse processo mais criativo, né? Então, uma delas é você ter essa capacidade de sintetizar, analisar e aplicar as ideias, né? Uma outra característica importante é você ter a capacidade para avaliar o potencial das suas ideias, tá? Ter ideias, todo mundo tem. Agora, avaliar essa potencialidade, essa capacidade, ela se torna uma característica muito importante, né? Uma outra característica, evidentemente, é o sonhar, né? Que quando você sonha, flui bastante ideias. E uma outra coisa também é a questão da persistência, né? A pessoa às vezes tem uma ideia, né, e depois você não persiste, aí acaba indo por água abaixo, tá? Uma outra também dentro desse processo, né, ter a capacidade para sintetizar, avaliar, sonhar, né, é uma outra posição, persistir, perseverar, ser motivada, que é inclusive um tema que nós vamos ver posteriormente, né? Se você não for uma pessoa motivada, fica difícil, né, você ter essa característica, ter autoconfiança, né? Hoje as pessoas têm muito medo, né, como se falam aí os mais jovens, de pagar o mico, né? Então, quando você tem esse preconceito, né, uma ideia sua, às vezes, ela pode acabar não fluindo por conta disso, né? Ter autoconfiança, ser otimista, né, e imaginar. Então, essas são as características, né, as principais características de uma pessoa criativa. Que se, evidentemente, nós não tivermos, né,
é bom a gente analisar, avaliar e começar a trabalhar em cima dessas características, né, para que a gente possa, né, se tornar uma pessoa mais criativa. Ainda dentro desse procedimento, ter conhecimento e experiência do assunto, né, isso é muito importante. Eu acho que quando você domina um assunto, quando você tem experiência de um assunto, né, a coisa meio que flui naturalmente, né? Você começa a ter boas ideias, né? E eu que trabalho, né, trabalhei na área de recursos humanos, inclusive, e trabalhei na área de treinamento, né, você percebe assim, o quanto que as pessoas, principalmente que têm um conhecimento técnico, né, e têm experiência, as ideias que elas surgem e que elas põem em prática, né? Inclusive vou fazer um parênteses aqui, né? Tem um vídeo do Mário Cortella sobre a pasta de dente, né? Se vocês depois tiverem oportunidade, encontram no YouTube. Então, segundo a palestra que ele deu, né, eles tinham um problema com as caixinhas que tinham a pasta de dentro da caixinha, né? Então o que acontecia? Elas passavam, muitas iam vazias, né? Então o que eles fizeram? Eles contrataram um engenheiro, pagaram uma fábula para o engenheiro, não lembro, 2 engenheiros, e aí a pasta de dente vinha num braço, num sensor, e aí tinha toda uma questão de medir, e aí quando passava não atingia aquele peso, ela era rejeitada, né? Então até ele comentou que é uma empresa de Valinhos, enfim, gastou-se milhões para que isso fosse feito. O assunto resolveu, rejeição 0. Aí quando foram ver, depois de uns 3 meses, a máquina estava desligada, né? Aí foram consultar o pessoal operacional e o pessoal falou, nós fizemos do nosso jeito, né? E qual foi o jeito que eles fizeram? Fizeram uma vaquinha, compraram um ventilador de R$80, colocaram do lado, né? Ligaram o ventilador, se a caixinha vinha vazia, ele eliminava. Se ela vinha com peso, a pasta de dentro com a caixinha ficavam lá dentro, né? Então, ele até inclusive mostra no final a questão do conhecimento, né? Do estoque de conhecimento, se foi a melhor ou não a ideia, não estavam discutindo, mas foi o que eles encontraram, quer dizer, por um lado gastou-se milhões de dólares e eles encontraram uma alternativa mais simples, foi uma ideia, foi uma coisa criativa, né? O que é isso? Ter conhecimento daquilo que eles estavam fazendo. Ser curioso ou ser curiosa, que eu acho que também está dentro desse contexto, flexível, ter a mente aberta e original, né? De repente eles tiveram uma ideia que não, evidentemente, confrontando com as questões do engenheiro, né? Seguindo esse exemplo, mas eles tiveram essa ideia por uma questão, inclusive, que a gente vê esse item aí do tema mente aberta, né? Ter abertura para novas experiências, ser humilde e ter um bom humor, tá? Então essas são algumas características de uma pessoa criativa que eu acho que inclusive vale a pena, né, aproveitar, inclusive, na realidade não só esse módulo, né, esse conteúdo de criatividade, mas todo o contexto aí da disciplina comportamento organizacional, né? Agora, de acordo com o Vecchio 2012, a maior parte dos estudiosos, segundo ele, né, do processo criativo, eles dividem esse processo em 5 estágios, né? O reconhecimento de oportunidades, né, como o reconhecimento, o outro que é a imersão, quer dizer, uma hipótese gerada, né, o que eu posso fazer, né, para ver se vai dar certo. A incubação, que é o quê? As informações processadas, né? Então, quer dizer, esses estágios, eles acabam, segundo o Vecchio, sendo importante para que você possa trabalhar essas questões. A quarta etapa desse processo da criatividade é o insight, né?
é uma ideia integradora que vem à mente, né? Aquele estalo que você tem, e aí você consegue estar dentro desse, evidentemente, desse processo. E a última etapa que ele coloca é a verificação, né? Testa a solução por meio da lógica ou por meio de uma experiência real, né? Então, segundo o Vecchio, né, esses são os processos, as 5 etapas do processo criativo. Inclusive ele menciona aqui, né, que a maior parte dos estudiosos do processo criativo, eles acabam, evidentemente, fazendo essa divisão, né? Dentro aí da criatividade, né, um outro ponto importante é a questão da inovação, né? É um processo de introdução, de concretização e aplicação das ideias criativas, né? Inclusive nós vamos ter um slide mais para frente que mostra a diferença entre a criatividade, a importância da inovação, né? Então esse processo você concretiza, aplica a ideias criativas, né? A criatividade é o primeiro passo para a inovação. Você não consegue, evidentemente, às vezes, inovar se você não tiver essa criatividade. E se você também tem a criatividade e você não tem o processo de inovação, você fica estagnado, né? Então podemos dizer então que a criatividade se refere a pensar coisas novas e concretizá-las, né? Hoje no mundo corporativo, né, a importância tanto da criatividade como da inovação, elas são de uma importância muito grande, né? Já a inovação é levar a resultados, é fazer com que essas coisas novas e valiosas cheguem à sociedade e melhore um sistema, né? Então essa parte da inovação, ela se torna muito importante em função desse procedimento. E aqui tem alguns exemplos, né, de inovação, né? A máquina de escrever, por exemplo, né, foi uma ideia. O computador foi o quê? Uma inovação. A granola, né, depois surgiu o quê? Uma barra de cereal, ou as barras de cereais. O que é isso? É a inovação. O telefone, né, e depois hoje nós temos o smartphone. Televisão de tubo, né, e hoje nós temos televisão LED 3D. Né? E um outro exemplo que ele dá é o ferro de passar roupa, né, e hoje você tem ferro a vapor. Então são alguns exemplos que estão colocados aí entre como no que diz respeito à inovação, né? Uma outra coisa importante, né, os bloqueios que existem dentro de um processo criativo, né? Tendências radicais contrárias à inovação, né? Quando a gente fala, muitas pessoas, a gente vai ver isso um pouco mais para frente também, né? São muitas, nós não podemos, principalmente, eu acho que nem na nossa vida pessoal nós deveríamos atuar dessa forma, mas a questão do corporativa, né? Então tem muitas pessoas que têm essa dificuldade, né? Ou são muito radicais e contrárias a qualquer tipo de inovação. Estão bem dentro de nós e dificilmente temos consciência de suas existências, né? Às vezes a gente pode até bloquear o nosso processo criativo de uma forma inconsciente, né? Variam em grau, né, de normal a totalmente inibidor de qualquer ação favorável à inovação. Muito dessa questão de inovação, né, está ligada à mudança, que é um módulo que vai vir posteriormente, né, e é o medo que a gente tem do novo, né? Uma situação nova sempre nos gera uma certa insegurança, mas a gente tem que trabalhar, quando a gente fala em criatividade, quando a gente fala em inovação, quando a gente está voltado e focado para a parte do corporativo, para a parte organizacional, né, a gente tem que estar revendo essas questões, né? Principalmente vocês que estão agora num curso em que vocês estão sendo formados em processos gerenciais, né? E aí vem alguns medos, né, que a gente comentou anteriormente, né, que bloqueiam esse processo, né?
Medos de brincar, medo do fracasso, da frustração e do desconhecido. O medo é uma coisa muito ruim para nós, tanto pessoalmente como no mundo corporativo. E esse é um bloqueio, né, que acaba nos atrapalhando, né? Eu acho que a gente tem que tentar, aí a gente volta na questão do conhecimento, né, a importância que você tem do conhecimento, mas enfim, eu acho que às vezes até de uma forma muito crítica, a gente tem que superar isso. Pensamento muito rígido, né, a gente tem que ter uma certa flexibilidade, né, um certo jogo de cintura, e excesso de críticas, né? É muito normal às vezes as pessoas falarem que são muito críticas. Eu sou muito crítico. Normalmente, quando nós somos críticos, não estou generalizando, evidentemente, mas é bom a gente pensar se eu sou crítico, porque eu também sou crítico em relação às outras pessoas, né? Mas, enfim, esse pensamento rígido e esse excesso de críticas acabam bloqueando a nossa questão, a nossa parte criativa e dificulta a questão da inovação, né? Barreiras emocionais, competição e pressão, né? Acomodação também, existe muito essa questão, controle excessivo, pessimismo, desânimo, dispersão, insegurança, imediatismo. Hoje a gente vive num mundo em que todo mundo, as coisas têm que acontecer de uma forma muito, muito rápida, então a gente tem que gerenciar essa questão para a gente não ficar, bloquear essa questão da nossa criatividade e também da nossa inovação, né? A timidez é um outro ponto muito forte, né? Eu particularmente já me deparei em várias situações, né, de você fica com vergonha, fica tímido, não sei se é esse o termo, mas enfim. E aí vem alguém e fala na sua frente e aí a pessoa fala, a pessoa é aplaudida e você fica assim, nossa, eu estava, por conta da minha timidez, por conta da minha insegurança e por conta do meu controle excessivo ou da minha acomodação, fez com que eu não passasse essa ideia para frente e fizesse com que ela se tornasse algo inovador, né? Partindo agora para um outro módulo, né, que é motivação. Motivação é um dos temas na área corporativa aí que o pessoal tem muitos estudos a respeito, fala-se muito, né? Até tem uma citação do Peter Drucker, que é o pai o papa da administração, né? E ele faz uma citação que diz o seguinte, né? Que fala-se muito em motivação, nós temos muitos livros a respeito de motivação, nós temos muitos filmes, porém a ciência não descobriu até hoje o que efetivamente motiva uma pessoa, né? Mas enfim, hoje nós temos várias teorias, né, que mostram e que nos sinalizam aí como nós vamos trabalhar com essas questões de motivação que pega muito forte hoje nas empresas, né? Então o Chiavenato, ele define que motivação é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada forma ou pelo menos dá origem a uma propensão a um comportamento específico, né? Podendo este impulso a ação de ser provocada por estímulo externo que provém do ambiente ou também gerado internamente nos processos mentais do indivíduo, né? Motivação vem de motivar, né? De buscar, e ação é você ter essa ação de colocar isso, evidentemente, em prática. Já o Spector, né, ele já define que a motivação geralmente é como um estado interno que induz uma pessoa a se envolver em determinados comportamentos e se relaciona ao direcionamento, né? A escolha do comportamento, a intensidade, a persistência, né? Elas fazem parte, evidentemente, desse processo motivacional, né? E muitas vezes também a gente percebe que você tem que ter uma automotivação, né? Porque às vezes a gente vive numa sociedade, ou às vezes a gente vive num ambiente ou numa comunidade, né? Que às vezes, se nós não tivermos essa automotivação, às vezes nos complica. Por isso que nós temos que buscar esse motivo, né? Isso daí é um comportamento, né? E aí você também tem que pôr insistência e persistência e intensidade nesse processo.
Já para o Robson, Judege e Sobral, ele define a motivação como um processo responsável pela intensidade, né, quanto ao esforço que a pessoa despende. Né? É o que eu também falei anteriormente, se você tem a motivação, mas vai depender da sua intensidade e do esforço que você vai despender para você poder atingir aquilo que você está precisando. Existem várias teorias em relação à motivação, né? E uma delas é a teoria de Maslow, né? É a teoria das hierarquias de 1943, até hoje ainda ela é muito comentada dentro dos estudos de motivação, né? Afirma que a satisfação das necessidades humanas é importante para a saúde física e mental do indivíduo, né? Então Maslow, ele dividiu, né, a teoria dele em necessidades fisiológicas, autorrealização, segurança, estima e associação, né? Então ele diz que cada um de nós tem uma necessidade. Essa necessidade, como ele cita aí, é a pirâmide deles, né? Então, e à medida em que você supre uma dessas necessidades, evidentemente, você vai buscar a posterior, né? Então, e muita gente ainda, em muitas empresas, você trabalha com essa hierarquia. E ela é interessante, né? Porque, por exemplo, assim, e ela é muito pessoal, qual é a minha necessidade, né? Então, a minha necessidade é de segurança. O que é segurança? Eu preciso da segurança do trabalho, do meu dia a dia, né? Para outros é a autorrealização, quer dizer, você tem ela busca diferente, a diferença é outra, né? Outras são necessidades fisiológicas, né? A pessoa fica muito presa à questão de benefícios, à questão que supre a fome, a sede, enfim, né? Então, evidentemente que quando a gente fala nessas necessidades, né, a gente também tem que entender que elas são de pessoa para pessoa, né? Então, dentro de uma questão corporativa também, como é que você vai trabalhar essas necessidades com os seus colaboradores? A teoria dos dois fatores do Herberger, né, que ele afirma que a motivação resulta da natureza do trabalho em si, não das recompensas externas ou da condição de trabalho. As necessidades humanas no trabalho estão divididas em duas categorias, as derivadas da natureza animal ou dos seres humanos, como a necessidade física, que são relacionadas ao nível mais elevado, né? A habilidade única dos seres humanos para o crescimento psicológico, né? Então ela já é um pouco diferente das necessidades segundo Maslow, né? Fatores higiênicos inclui o salário, né? A pessoa o salário, supervisão, companheiros de trabalho, políticas organizacionais. O outro fator de motivação inclui a realização do conhecimento, responsabilidade e a natureza do trabalho em si. Tá? Então, são teorias que, se a gente for analisar um pouco delas, acabam até tendo alguns quesitos, alguns itens meio que semelhantes, né? Então um item, né, uma preocupação muito grande do ponto de vista corporativo, né, essa questão como eu vou motivar os meus colaboradores, né? E aí até fechando, né, esse tema, né, como eu motivo, né, como motivar as pessoas, algumas dicas aí, né? Valorizar as pessoas, né, reconhecer avanços, que é muito importante, né, a gente às vezes, e também tem um outro detalhe, né? Precisamos ficar sempre atentos, né? Às vezes a gente está sendo valorizado e entende que não estamos sendo valorizados, né? Mas enfim, como dica, para motivar é valorizar as pessoas, reconhecer os avanços, oferecer incentivos, enriquecer as funções, delegar autoridade, promover mudanças, fazer avaliações, né? Dentro do mundo corporativo, você tem várias... Isso aí a gente volta para a liderança também, né? Mas, enfim, a gente tem vários instrumentos que você pode estar trabalhando esses itens para poder valorizar e motivar as pessoas. O outro item, né? Outro conteúdo
né, o nosso penúltimo conteúdo seria mudanças pessoais e organizacionais, né? Se vocês forem observar, né, pessoal, a gente vai ver que esses itens, ele seguem mais ou menos uma sequência, né? Você pegou lá a primeira parte, que é o comportamento e a cultura organizacional, depois você foi para a liderança, né? Depois você foi para a criatividade, depois nós fomos para a motivação, né? E agora nós vamos para um outro tema interessante, que é as mudanças pessoais e mudanças organizacionais, né? Mudança significa passagem de uma situação para outra, o que implica em transformações ou transformação, perturbação, interrupção e ruptura. A mudança, ela faz parte das nossas vidas, da nossa natureza. Ela é inevitável em todos os seres vivos, né? E uma coisa que a gente costuma comentar muito, né? A gente vai ver isso nos slides mais na frente, exatamente essa dificuldade que as pessoas têm, ou a resistência às mudanças, né? Mas, enfim, no decorrer das nossas vidas, nós passamos constantemente por transformações e constantemente por mudanças, né? Xavier, em 1997, ele expõe em seus estudos que a mudança se trata de um processo. Por quê? Pois envolve um movimento de transformação no tempo e no espaço, de modo a dar uma nova forma, uma nova feição, caráter ou direção a alguma coisa, tornando-a diferente do que era, né? Nós somos resistentes e temos muito medo em relação à mudança, né? E a gente se esquece que às vezes, é bem essa definição do Xavier, né? Você você se torna uma pessoa diferente, né? Nem toda mudança é para pior, né? Isso aí é um paradigma aí que às vezes muitas pessoas têm que quebrar, né? A organização muda para ter condições de se manterem competitivas, né? Falando agora um pouco de mudanças nas organizações. Se as organizações não mudarem, certo? Elas deixam de ser competitivas, né? Todo e qualquer segmento, né? Se nós não mudarmos enquanto pessoas, nós também não seremos competitivos no nosso mercado de trabalho, né? Então, quando a gente fala, evidentemente que nós estamos falando de mudanças pessoais e organizacionais, né? Então é importante que a gente faça essa avaliação, né? Porque as empresas precisam disso e nós também precisamos para que nós também possamos ser competitivos no nosso mercado de trabalho, né? O Bauer, em 1999, ele define que propõe a mudança como uma sucessão de eventos singulares e distintos um dos outros, né, que afetam uma realidade que sem ela seria estável. Isto é, sem mudança, nós manteríamos na inércia e estagnados, né? Então, isso dentro do corporativo, dentro das organizações, né? E dentro até da psicologia, do comportamento, né? A gente vê essa questão das pessoas, da resistência das pessoas às mudanças. O nosso próximo tema, eu também antecipei, né? Resistência às mudanças, né? Tanto quanto a necessidade de mudar, a resistência à mudança costuma ser uma das principais barreiras a transformações organizacionais, né? E às vezes eu vejo assim muitas críticas, né? Eu ouço críticas a respeito, né, das resistência às mudanças no ponto de vista organizacional, né? Mas quando a gente vê que a organização ela é feita também de pessoas, né, o que acontece? Às vezes não é a empresa que não está se transformando, são as pessoas que estão impedindo que ela mude, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso. E às vezes a gente vê comentário, né, dos alunos ou na própria empresa, né, que é porque é familiar, porque não é, enfim. Mas eu entendo que, né, hoje você não consegue ter uma sobrevivência, tanto na parte corporativa como na parte pessoal,
se nós não quebrarmos essa resistência à mudança, né? Nós vamos ver mais para frente aí, né? Eu tenho que sair da minha zona de conforto, né? Então, com isso, a gente acaba se tornando mais competitivo e a empresa também fica mais competitiva, né? Fatores que levam à resistência, né? O Hitt, Miller e Colella, né? Eles explicam que, de um modo geral, que a resistência à mudança pode ser atribuída a 4 fatores. Falta de entendimento, né? O que é essa falta de entendimento? É a questão da comunicação, né? Hoje você tem reuniões, você tem artigos, né? Então, quer dizer, se você tiver entendimento, se você, através da comunicação, você for buscar o que você precisa, né? Você acaba quebrando essa resistência. Então, às vezes, essa resistência ela ocorre também, por quê? Porque eu não conheço, né, aquilo que precisa ser mudado, então o que eu me torno? Eu me torno uma pessoa resistente e acabo não mudando. Então, a falta de entendimento, a falta de conhecimento, né, dificulta essa mudança, né? Você fica muito resistente. E hoje nós temos a internet, enfim, nós temos mecanismos, né, que faz com que a gente não deveria ficar preso tanto a essa questão, né? Uma outra dificuldade o fator que levam à resistência, né? Diferentes avaliações, né? O que é isso? A pessoa acha que vai ter maior, se eu mudar ou se mudar alguma coisa, vai ter mais custos e menos benefícios, né? E nem sempre funciona dessa forma, né? Interesses pessoais, né? Os interesses pessoais fazem com que às vezes eu me torne uma pessoa resistente porque eu tenho medo de perder alguma coisa, né? Então isso no mundo corporativo a gente vê muito, né? Aí a baixa resistência à mudança, né? A dificuldade que você tem de lidar com o novo, né? É normal, a gente tem... o novo, ele sempre nos gera uma certa insegurança, né? Mas, e com isso também faz com que nós tenhamos ou sejamos mais resistentes a isso, né? A esse processo. Então a gente tem que trabalhar essa questão para não ficar muito preso a isso, tá? E o nosso último tópico, né, chama-se mudanças pessoais, melhor. Bom, agora o último tópico nosso é negociação, né? Negociações ocorrem com frequência, ela faz parte das nossas, do nosso dia a dia também, né? Segundo Hitt, Miller e Colella, é um processo por meio do qual partes diferentes, preferências e interesses tentam chegar tanto a um acordo quanto a uma solução. Só fazendo uma parada, uma retomada nisso aqui, né? Então nós tivemos lá o comportamento organizacional, nós tivemos a cultura, nós tivemos a liderança, motivação, criatividade, inovação, mudanças, e agora nós estamos fechando esse conteúdo com negociação, né? Então ele vem meio que numa engrenagem, numa sequência que dá uma excelente conhecimento e habilidades para vocês em relação ao processo gerencial, né? A negociação ocorre frequente e faz parte das nossas vidas, né? Segundo Hitt, Miller e Colella, é um processo por meio do qual partes diferentes preferências, tanto chegar a um acordo quanto a uma solução. Eu já tinha reforçando a definição, né? Quando você fala em negociação, você tem competências necessárias para uma negociação, né? Algumas competências, que você tem enquanto negociação, porque é outro fator que a gente está constantemente negociando, né? Dentro do mundo corporativo, né? Ser um bom comunicador, né? Isso é importante para você ter dentro de um processo de negociação. Ter um bom relacionamento interpessoal, ser empático, né? Conhecer as próprias emoções, né? Ser criativo, que a gente também faz parte dessa questão de você ser um bom negociador, né?
E se eu não tenho essas competências, né, eu tenho condições de desenvolvê-las, né? Porque falando em mundo corporativo, falando em processos gerenciais, esse quesito negociação, esse conteúdo, ele acaba sendo muito importante, né? Competências necessárias, continuando, né? Você ser responsável, né? Do momento que você é responsável, você passar confiança, passar credibilidade, né? Ser uma pessoa flexível, né? Dificilmente uma pessoa muito radical. Você dificulta um processo de ser flexível também, não é ser paizão, não é ser mãezona, né? É você ter uma mente aberta, né? Ser um bom solucionador de problemas, né? E não focar mais na solução, evidentemente, que no problema. Diferenças individuais versus negociação. De acordo com Robbins, Jude e Sobral, 3 fatores influenciam a eficácia da negociação entre as pessoas ou entre os indivíduos, né? Primeiro, a personalidade, né? A personalidade, ela está muito ligada à questão do comportamento, das atitudes, né? Então, o teu perfil, né, de personalidade, ele acaba influenciando muito nesse processo. O humor, né, o humor mais ligado, evidentemente, às emoções, né? Você ter o que a gente chama de inteligência emocional, né? Você não ser uma pessoa muito engessada, uma pessoa de você saber lidar com as suas emoções, né? Ela acaba, evidentemente, facilitando esse processo. E o terceiro que ele fala interessante é o gênero, né? Porque a gente acha, às vezes, ele usa o gênero como que às vezes você vai, a pessoa ser mais durona ou menos durona, né? Então, às vezes, você vai fazer com uma negociação, ele cita, inclusive, o exemplo aqui na apostila, né? Da mulher ser mais maleável ou menos maleável, o homem ser menos maleável do que a mulher. Então, se você souber lidar com esses 3 fatores, eles entendem que são diferenças que você pode estar trabalhando. E, finalmente, pessoal, éticas na negociação, né? Então, hoje a gente vive no mundo aí que a gente está ouvindo falar, mundo não, no Brasil, né, essas questões de ética por todo lado, né? Então, essa questão da ética, ela é muito, né, importante. Inclusive, essa fala que eu estou passando para vocês é que, inclusive, está no conteúdo, né? Os gerentes e todos aqueles envolvidos devem manter o padrão elevado de conduta ética, mesmo em meio a uma situação dinâmica e desafiadora, tá? Então, independente de todo o processo do que a gente se encontra, a ética na negociação, ela é muito importante, né? Bom, pessoal, nós, de uma forma muito rápida, né, dei uma passada aí por todos esses conteúdos que vocês viram aí nesse módulo, né? Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, né? E eu vou dar uma olhada daqui a pouco eu entro para a gente tirar as dúvidas que vocês apresentaram para nós, tá ok? Então até já, nós já retornamos em breve, é muito curta a passagem, tá ok? Obrigado, até já. Pessoal, muito obrigado, bom fim de semana para todos. A hora que vocês forem rever o vídeo, forem ter acesso posteriormente, né, vocês podem entrar na sala virtual, mandar as dúvidas no fórum, tá? E eu estou à disposição de vocês, fiquem à vontade e que todos tenham aí um bom fim de semana. Muito obrigado.